pessoal, continuamos a nossa história sobre o desamparo amparado. Hoje vamos estudar técnicas de sair dele. Só recapitulando, eu estou falando de Martin Seligman. Martin Seligman, com 21 anos, era formado em filosofia e ele prestou vestibular, se é que existe algo similar nos Estados Unidos, para psicologia experimental. Ele foi estudar então psicologia na faculdade, no laboratório de Solomon. E ele chegou lá no laboratório de Solomon, conta que a história é uma coisa mais linda. Lá na Pensilvânia, ele chegou com 21 anos. Quando ele chegou, ele viu que algo acontecia. Um grupo de cachorros se negava a continuar participando de um experimento. E ele perguntou ao professor Solomon, olha, por que eles se negam a continuarem participando? Aí o professor Solomon, é assim mesmo, sempre tem uns que se negam a participar. Ficam aí, sem esperança para continuar no jogo. Desistem. E ele foi estudar esse grupo e descobriu, com 20 e poucos anos, uma das teses mais fantásticas da psicologia, que nós somos, inclusive os animais, seres de aprendizagem. E ele construiu toda a tese dele, foi aluno agraciado, caía por terra o condicionamento de Skinner, o behaviorismo, e entrava em linha o cognitivismo, ou seja, o conhecimento. Nós podemos aprender a ser diferentes, inclusive os animais. 10 anos depois, corta a cena, ele já não está mais com 21 anos, agora já com 31 anos. Ele vai na poderosa Oxford, em Londres, e vai falar do seu experimento. Ele vai defender, e naquele auditório estavam os maiores behavioristas do mundo, críticos ferrenhos da teoria dele, que com pouco mais de 21, 22 anos, no início da juventude, ele já publicou numa revista científica, no jornal científico nos Estados Unidos. Seligman apresenta as ideias, o nome dele é Martin Seligman. Seligman apresenta as ideias. Quem dá acesso ao auditório, o mestre de cerimônia, o chama, o mestre de cerimônia, é um famoso professor chamado John Teasdale. John Teasdale apresenta, gostaria de convidar o professor Seligman, doutor em psicologia experimental pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para apresentar as suas pesquisas dos últimos 10 anos sobre o desamparo aprendido testado em animais, em cachorro. Seligman fala bonitinho, tudo bonitinho, e o Teasdale faz uma das coisas mais impressionantes da história científica. Ele pega o microfone, quando termina a palestra do Seligman, e diz assim, eu vou usar com as palavras dele, né? Quando John Teasdale, tá aqui, só um minutinho, tá aqui atrás. Palavra do Teasdale, no encerramento da conferência de Seligman. Olha que bacana. Realmente, os senhores não devem se deixar empolgar por essa história encantadora sobre o desamparo aprendido. A teoria é totalmente inadequada. Seligman glosou o fato de 1/3 das pessoas que submeteu aos seus experimentos não ter ficado desamparado. Porque logo depois que ele testou com o cachorro, ele foi testar com o ser humano, agora não levando choquinhos, mas com som. Ele percebeu a mesma coisa. E o que o Teasdale falava era assim, vem cá, 7 em 10 ficam desamparados. E por que 1/3 não fica? Olha essa pergunta. Essa pergunta mudou a história da psicologia cognitivista. E seria os pressupostos da psicologia positiva. O que é que acontece com esse 1/3 que não fica desamparado? Aqui é a pergunta dele. E aí,
o Seligman, antes de ele entrar em psicologia experimental, ele tinha se formado em filosofia. Então ele gostava da crítica, do debate. E no microfone mesmo ele perguntou: professor, doutor Tesla, obrigado por suas objeções. Poderemos estudar juntos o que ele passou a chamar o enigma de Teasdale. E aí ele dedicou mais 10 anos, até 1985. Ele fundou um grupo de pesquisa com o próprio Teasdale, em Londres, e com 2 alunas de psicologia da turma dele, treinadas por ele, alunas lá do grupo dele. Em 82, eles publicaram um artigo seminal. Descobriram. Eu vou ler com as palavras do Teasdale. O que é que leva algumas pessoas a não ficarem desamparadas, a não aprenderem o desamparo? Só um minutinho. Aqui na frente do livro. Aqui. Só ter um pouquinho de paciência. Eu vinha de Londres, ele vinha lá de Teasdale, e dávamos longas caminhadas pelos terrenos de Oxford. Perguntei então ao professor Teasdale qual era a solução para o problema que ele levantara. Sobre quem é vulnerável ao desamparo e quem não é. Fiquei sabendo que para Teasdale a solução se resumia no seguinte, preste atenção. Como as pessoas explicam a si mesmas as coisas ruins que lhes acontecem. Bingo. Divida. 70% de um grupo, 30% de outro. Como esses 30% explicam a si mesmos as coisas ruins que lhes acontecem, poderá estar livrando-os do desamparo. Desamparo, gente, é a mesma coisa de desesperança, apatia diante da vida, prostração diante da vida. Então ele descobriu uma coisa belíssima. Belíssima. Talvez as pessoas estejam conseguindo resistir pela capacidade que elas têm de darem respostas às vidas num estilo explicativo diferente dos outros 7. E aí ele, Seligman, Teasdale e a melhor aluna dele da pós-graduação, a Lynn, escreveram um novo artigo para o Jornal de Psicologia, agora explicando o que é que tinha acontecido. Esse artigo foi publicado em 1978, portanto, 65 o primeiro, um menino, um garoto, 22 anos, aluno de Psicologia Experimental, publicou uma tese maravilhosa. Cachorros aprendem a ficarem desamparados. Aprendem que se levarem muito choque e tentarem sair da gaiola, e a gaiola não funcionar, pode trocar de gaiola, pode deixar a porta aberta, que ele vai ficar desamparado. Ele vai dizer, para quê? Eu saio daqui levando choque se eu sei que essa porta não abre. Eu tentei na outra. O trauma de uma experiência passada fica impregnado na mente dele e ele aprende o desamparo aprendido. Ou seja, eu não vou lutar. 7 aprendem. 3 não aprendem. 3 continuam lutando. E toda a vida, toda a obra do Seligman foi descobrir o que esses 3 que continuam lutando têm. Porque se eu conseguir ensinar isso, as pessoas vão ser felizes e vão deprimir menos, vão ser mais resilientes. E essa é a minha proposta também do Ricardinho, do cidadão Ricardinho. Se eu descobrir como é que as pessoas podem encarar de forma diferente seus medos, processar de forma diferente as coisas difíceis que lhes acontecem, e se eu puder transmitir isso para as pessoas,
talvez eu esteja contribuindo para a qualidade de vida delas. Então, sem mais delongas, vamos para as descobertas. Então, você já entendeu o que faz aqueles três, independente da portinha não abrir, continuarem acreditando que em qualquer gaiola que fosse, qualquer choque que levasse, iriam tentar abrir a porta, não desistirem, é o estilo explicativo. É como elas processam a realidade, como elas explicam o que está acontecendo com elas mesmas. Eu vou ler agora para vocês o texto da nossa aula. Quem não desiste nunca? Como você pensa a respeito das causas dos infortúnios, pequenos e grandes, que se abatem sobre você? Algumas pessoas, as que desistem facilmente, dizem habitualmente de seus infortúnios: só podia acontecer comigo? Vai durar para sempre. Vai comprometer tudo que eu estou fazendo. Outros, aqueles que resistem a se entregar, ou seja, aqueles três, que é o foco do nosso estudo, é nos transformar naqueles três, dizem: foram as circunstâncias, vai passar logo, e além do mais, a vida ainda tem muito mais a me oferecer, diante da mesma situação, tá? Imagine uma situação horrível que você viveu. Imagine uma comida de rabo que tu levou do teu chefe, na frente de todo mundo. O primeiro grupo, o dos 7, os que vão ficar desamparados, como é que eles pensam? Vou dizer como eles pensam. Só podia ser comigo. Vai durar para sempre. O chefe vai sempre me perseguir. Vai comprometer tudo que eu estou fazendo. Vai comprometer a minha vida a dois, o meu casamento, o meu final de semana, a minha noite de lazer. Eu vou levar essa comida de rabo, vai comprometer todas as outras áreas. Eu não tenho nem vontade de fazer mais nada. O outro grupo, o dos 3, que não se desamparam facilmente, que aguentam o tranco da vida, que a gente quer aprender com eles. Olha como eles processam a comida de rabo do chefe. Vai passar logo. Não, primeiro, foram as circunstâncias. Né? Naquela situação, foi o melhor que eu pude. Foram as circunstâncias que me fez fazer aquela cagada. Foram as circunstâncias, eu vou melhorar. 2, vai passar logo. Amanhã ele está melhor, amanhã eu estou melhor. Amanhã a gente vira essa página. Vai passar logo, isso vai passar logo. Isto passa, isto também passa. Grava essa. Isto também passa. E por último, aí, gente. Tá bom, já fiz errado, já levei a comida de rabo, mas tem tanta coisa ainda acontecendo bacana na minha vida. A vida ainda tem muito a oferecer. Eu vou ter outros relatórios para apresentar. Eu tenho outras chances de descaracterizar essa impressão minha. E eu tenho outras coisas bacanas ao meu lado que eu posso curtir. Então, nessas frases existem as 3 dimensões para o estilo explicativo. O estilo explicativo otimista são os 3 que sobrevivem. É a resiliência, a esperança. O estilo explicativo pessimista são os 7 que aprendem a serem desamparados, vítimas, coitadinhos, perdem a esperança, se prostram e dizem: pisa, pisa, pisa. A primeira coisa que o otimista, como você pode explicar uma situação que lhe acontece, uma situação adversa, difícil. O primeiro item que ele descobriu, esse grupo agora, é a permanência. Eu vou ler para vocês. As pessoas que desistem com facilidade acreditam que as causas dos maus acontecimentos que ocorrem em suas vidas são permanentes, persistem, afetam tudo o que fazem. Já aquelas 3, as que resistem ao desamparo, acreditam que as causas dos infortúnios são permanentes, são passageiras. Então, se tivesse uma prova no nosso curso, quanto à permanência, como é que o estilo explicativo pessimista explica uma situação ruim? Vai durar para sempre. Como é que o estilo explicativo otimista explica uma situação ruim? É passageira. É uma fase. Então, permanência. Tá?
Eu vou dar alguns exemplos de falas. Permanente, o pessimista. Estou liquidado. Estou liquidado. O otimista, passageira. Hoje eu estou exausto. Pessimista, quanto a regime. Os regimes nunca funcionam. O passageiro, o otimista. Os regimes não funcionam quando você come fora. O estilo explicativo, permanente, pessimista. Você sempre resmunga. O estilo explicativo, passageiro, otimista. Você resmunga quando não limpa o meu quarto. Estão percebendo como é bonito isso? Se a gente aprender, um usa sempre, nunca, o outro não, vai fechando nesta situação, nesta cena. Se você pensa sobre os reveses em termos de sempre e nunca, você tem um estilo permanente, pessimista de explicar uma situação quanto à permanência. Tá? Se você pensa às vezes, ultimamente, se você atribui gradações aos reveses, condições transitórias, você tem um estilo otimista. Então, a primeira categoria que define quem quer ir para o grupo dos 3 ou o grupo dos 7 é quanto à permanência. Como é que você explica uma situação difícil que você vive ou está vivendo? Né? São 3. Então, quanto à permanência, você acaba de aprender. A próxima. Quanto à abrangência. Tá? A próxima agora é quanto à abrangência. Bem, a abrangência tem a ver com espaço. Se o primeiro, a permanência com o tempo, o outro é o espaço. Vejamos um exemplo. Numa grande firma de varejo, metade do departamento de contabilidade foi despedido. 2 dos contadores ficaram deprimidos. Durante muitos meses não podiam nem pensar em procurar outro emprego e evitavam qualquer tarefa que lhes lembrasse cálculos contábeis. Nora, entretanto, preencheu o mesmo formulário, entretanto, continuou sendo uma esposa carinhosa e diligente. Sua vida social prosseguiu normalmente, sua saúde manteve-se ótima. Em contrapartida, Kevin desabou. Não achava graças nas piadas. Algumas pessoas são capazes de arquivar seus problemas e continuar tocando a vida, mesmo quando um de seus aspectos importantes, o trabalho ou o relacionamento amoroso, por exemplo, entra em crise. Quanto à abrangência, essa coisa é específica, ruim que está acontecendo comigo, ou é universal? É específico, o meu relacionamento afetivo está ruim, ou é universal? Tudo em minha vida está ruim. É específico, o meu trabalho naquela cena está ruim, ou é universal? Eu explico que tudo eu não dou certo com nada, com esporte, com trabalho, com vizinho, com mulher, com filho, com cachorro, com nada. Então, quanto à abrangência, o estilo explicativo pessimista daqueles 7 que desistem é universal. Quanto à abrangência, tudo que acontece com ele é tudo. Quanto à abrangência, o otimista é específico. Trocando em miúdos, as pessoas que dão explicações universais para os seus insucessos desistem de tudo quando ocorre um revés numa determinada área. As pessoas que dão explicações específicas podem se sentir desamparadas naquele segmento de sua vida, o que não as impede, entretanto, de cuidar corajosamente dos demais. Eis aqui alguns exemplos. Estilo explicativo universal pessimista. Todos os professores são injustos. Estilo explicativo específico, otimista. O professor Seligman é injusto. Viu? Eu estou fechando? O outro. Estilo explicativo pessimista universal.
Eu sou repulsiva. Estilo explicativo otimista específico. Eu sou repulsiva para ele. Ah, que bonito, que bonito. Vamos para frente. Aprenderam então agora que existe o específico e o universal, né? Existe o permanente e o temporário. Quanto à abrangência, permanente ou temporário. Permanente o pessimista, temporário o otimista. Quanto ao que ele chama agora, quanto à permanência temporário ou permanente, quanto à abrangência específico, numa determinada área, ou universal, mela tudo, esbosteia tudo. A terceira e última categoria. Quanto à personalização, há um aspecto final do estilo explicativo, a personalização. Uma ocasião, vivi com uma mulher que punha a culpa de tudo em cima de mim. A comida ruim de um restaurante, voos atrasados e até o vinco mal feito das calças que voltavam da tinturaria. Querida, eu disse um dia, exasperado, você é a criatura que mais exterioriza as contrariedades que já conheci. E ela respondeu, é verdade, você é o culpado. Quando acontecem coisas ruins, podemos nos culpar, interiorizar, ou podemos culpar outras pessoas, exteriorizar. As pessoas que se culpam, que sempre estão se culpando, que sempre buscam culpas nelas mesmas, e não julgam as circunstâncias no exterior, né? Julgam-se sem talento, sem valor, julgam-se desprezíveis. Então, um estilo de vida quanto à personalização, interiorizado, sou eu. Eu que não presto, eu que não valho nada, é minha autoestima, eu mereço, eu. Exteriorizado. Peraí. Não é bem assim. A situação foi essa, aconteceu por causa daquilo. Então, esses três scores que eu acabei de conversar com vocês, é a fonte do bem-estar. Disso aí derivou toda a pesquisa. Muitas outras coisas vêm em seguida. Mas se a gente aprender a explicar a nossa realidade, o que acontece, dessas três formas, primeiro, é abrangente ou temporário? Temporário. Quanto à permanência, é permanente ou temporário? É temporário, vai passar. Quanto à abrangência, é geral, universal que está dando errado? Ou é específico numa determinada área? Se eu explicar que é específico, eu salvo outras áreas para me salvar. E por último, quanto à personalização, é interior? Só depende de mim o que aconteceu de errado, o revés? É a minha autoestima mesmo, o meu orgulho ferido, a minha dignidade? Foi eu mesmo, por minha culpa, minha tão grande culpa? Ou existem coisas na conjuntura exterior que podem ter provocado, podem ter ocasionado aquele revés? Que serve para dar um desconto. Essas três fórmulas tinha esses 30% de pessoas pesquisadas no mundo todo que não desistem. É lindo, lindo, lindo. Eu vou terminar aqui com esse texto. A esperança tem sido amplamente explorada pelos pregadores políticos e vendedores. O conceito de estilo explicativo traz esperança aos laboratórios de psicologia experimental, onde os cientistas podem dissecá-lo. Termos ou não termos esperança dependem do nosso estilo explicativo de abrangência e permanência. Abrangência, específico ou universal? Permanência, temporário ou para sempre? Encontrar razões temporárias e específicas
para os infortúnios é a arte da esperança. As razões temporárias limitam o desamparo no tempo, e as razões específicas limitam o desamparo à situação original. De outra parte, as razões permanentes estendem o desamparo a um futuro distante, e as razões universais espalham o desamparo por todas as suas iniciativas. Atribuir razões permanentes e universais para o infortúnio é praticar o desespero. Vou repetir. Atribuir razões permanentes e universais para o infortúnio é praticar o desespero. Gente, isso aqui é uma pérola. Isso aqui é lindo. Se a gente aprender isso, a gente vai ficar tão forte como pessoa humana. Eu vou citar um diálogo. Ele faz uma categorização, ele sai anotando aqui na escala. Vamos lá. Tânia sentia-se desgostosa consigo mesma porque, olha lá, sempre grito com meus filhos e nunca peço desculpa. Perceberam que ela usou sempre? Sempre. Então ela está muito mais permanente, tá? Que ele é uma coisa permanente. Ela não tinha hobbies porque não sou boa em nada. Estilo abrangente, geral, percebe? O abrangente geral, lá em cima. Sempre grito com meus filhos, o sempre, noção de tempo, permanente. O segundo, não sou boa em nada, geral. E o terceiro, Tânia não tomava remédios antidepressivos. E ela explica assim: porque não me dou bem, não sou suficientemente forte. Percebe agora o interno dela, o intrínseco dela? É ela que não é forte. Não é o remédio que tem efeito colateral, que ela não se adapta. É ela. Lindo, gente. E ele fez um tratamento com a Tânia. Agora olha depois que ela se tratou. Tive que ir à igreja hoje, porque meu marido foi mesquinho e recusou-se a ir. Beleza, específico. Meu marido não foi à igreja naquele momento. Não é que ele seja mesquinho. Meu marido não foi mesquinho porque não me acompanhou na igreja. Tive que andar mal vestidas por uns tempos, porque era preciso comprar os uniformes do colégio das crianças. Percebe? Por uns tempos. Ela economizou por uns tempos para comprar a roupa das crianças. Então não é permanente, é passageira essa situação. No primeiro caso, tive que ir à igreja sozinha porque meu marido foi mesquinho e recusou-se a ir. Não é geral que o marido é mesquinho, é específico daquela situação. E por último, meu marido ela tem problemas ao dirigir carro, porque os meus óculos, como ela explica os problemas ao dirigir carro? Porque os meus óculos não são escuros o suficiente e a luz incomoda. Viu? Que ela tirou. Eu não consigo dirigir carro porque a luz me incomoda e o óculos que eu uso. Então ela foi buscar também causas exteriores para aquele revés, para aquele infortúnio. Isso é poderoso. Isto liberta, isto cura. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado por mais essa.